Fala aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso programa, nosso podcast aqui da MSEU, e nós temos recebido tantos testemunhos, retornos positivos, e tem sido uma bênção. Nós vamos continuar investindo nesse conteúdo. Eu quero que você assista, seja edificado, inspirado e também compartilhe com as pessoas para que elas também possam receber como você tem recebido, tá bom? Hoje nós estamos aqui com pessoas muito especiais. Eu estou aqui com a Jo, com a Val, com a Camila, e nós vamos conversar sobre o desafio dos surdos, a relação dos surdos com a igreja e o que nós temos feito como igreja local, e você com certeza vai ser muito abençoado. Então eu vou pedir que a Camila se apresente, a Val e depois a Jo, para que a gente possa conhecer mais das nossas irmãs que estão aqui com a gente. Não está aqui a nossa irmã Bia, do pastor Roberto. Ela não pôde estar, mas também faz parte desse grupo de trabalho e tem sido uma bênção também. Vamos lá. Legal, meu nome é Camila, né? Sou a líder de missões aqui da igreja de Messeu. Já tem um tempinho que estamos caminhando aí e tem sido uma bênção, né? Trabalhar com essa equipe maravilhosa aí nessa parte dos surdos, né? Meu nome é Val, Valquíria, as pessoas me chamam de Val normalmente. E eu tô aí, é um privilégio também trabalhar com vocês. Estou à frente junto com a liderança desse projeto de surdos aqui. E tem sido uma honra para mim. Olá, eu sou a Jo, vim direto de Brasília para contribuir com esse projeto maravilhoso, com as meninas, com essa força, essa potência para a construção, para essa obra linda que é o Ministério de Surdos na igreja. Legal, olha que bênção, você vai gostar muito de tudo que você vai ouvir aqui. Eu queria que a Jo pudesse se apresentar um pouco mais, falar. Jo, como você se envolveu no desafio dos surdos e o que você faz hoje em relação a isso? Bom, a minha atuação hoje, eu sou tradutora e intérprete de Libras, professora de Libras também. São um total de 22 anos de atuação na área. Uau. E esses 22 anos também na igreja, pastor, servindo a Deus através dos meus irmãos surdos. E foi um chamado, na verdade. Eu era bem jovem, eu tinha meus 19 anos, e eu estava na igreja e vi um intérprete. Aquilo foi tão forte no meu coração que não tinha como. É como ouvir o próprio Espírito Santo mesmo, venha me servir através dessa obra. E estou desde então. E hoje eu trabalho formando também intérpretes para atuar nas igrejas, porque é uma necessidade muito forte dos surdos, da comunidade surda, por essa falta de acessibilidade comunicacional dentro das igrejas. Então eu estou há 22 anos aí nessa caminhada, pastor. Que legal. Pessoal, desde que eu conheci a Jo, e creio que a Camila e a Val também sentem isso, a gente vê uma paixão por essa causa dos surdos, né? E que precioso. Quando jovem, Deus chamou ela para lidar. A gente que trabalha com missões, nós sabemos que existem muitos povos que pouco ouviram o evangelho, ou às vezes não ouviram. E no Brasil, os surdos é um desses povos que tem pouca gente falando de Jesus, porque existem algumas necessidades. Nós vamos aprofundar disso. Mas eu queria pegar o gancho do chamado. A Val está aqui, e a Val é alguém que nos últimos meses, anos, né, Val? Deus despertou nela um desejo de servir o surdo. Você pode falar um pouquinho para nós como que isso aconteceu? Sim. Eu sempre tive uma compaixão com a necessidade do próximo. Então, eu sempre estive envolvida nas missões, de alguma maneira. E envolvida nas missões, a Camila me trouxe um dado que eu fiquei impactada, né? Que dentre 10 milhões de pessoas brasileiras surdas no Brasil, apenas 1%, né, conhece o Evangelho. E esse dado me impactou. E aí comecei a me envolver nas missões, né, focado nos surdos. E a Jo já veio com um projeto, depois ela vai contar um pouco melhor sobre isso. Começamos as aulas e assim comecei a me apaixonar por esse povo específico, que é a comunidade surda. E nasceu um chamado. Então eu creio que Deus tem me levado a caminhos que tem despertado ainda mais, cada dia mais isso, né? Conhecendo pessoas surdas, tentando contribuir na acessibilidade dessas pessoas. Que legal. E a Val, gente, não somente aqui na igreja, mas onde ela trabalha,
ela tem buscado estudar, se envolver em diversos espaços. Então a gente vê assim, quando a gente tem uma vocação, a gente fala que a gente não vai atrás da vocação, a vocação corre atrás da gente. Sim. E é isso que eu tenho visto na sua vida, tá bom? Agora eu queria perguntar para a Camila, como é que você conheceu a Jô? Como é que a Jô chegou aqui? Porque a Jô é de Brasília. Então como que a Jô chegou aqui? Como que Deus fez essa conexão? Eu falo que em missões Deus não desperdiça nada, né? Que sempre tem conexões dos céus que Deus vai fazendo para cumprir a grande comissão, né? Para chegar aos povos, né? Mas eu lembro que após que eu fui numa conferência, né, falando sobre missões, e levantou esses dados desses 8 povos não alcançados no Brasil, né, e vários dados, né, e eu voltei daquilo muito impactada com esses povos, né, entendendo a realidade desses povos que ainda não ouviram falar de Jesus, né, e eu voltei chorando e orando, né, durante algum período, assim, sobre isso. Eu falei, Deus, eu quero me envolver nisso, onde o Senhor me quer? Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo em relação a esses povos, né? E eu lembro que eu tive um sonho, que a gente estava na igreja aqui, e nesse período eu entrava num lugar onde que era uma outra igreja, assim, onde surdos estavam cantando ao Senhor na língua deles. E várias pessoas surdas também, entoando louvores ao Senhor, com a língua deles. E aquilo eu entrei, eu falei assim, cara, que coisa maravilhosa isso, né? E aí eu lembro que no meu espírito eu senti assim, nossa, eu consegui ganhar uma menina e ela ganhou toda essa galera aqui. E eu acordei com esse sonho, com esse impacto desse sonho e comecei a falar, Deus, então o Senhor quer que a gente trabalhe com isso, me dá ferramentas, me dá como que a gente vai mexer com isso, né? Como que a gente vai entrar nesse, porque é um público específico que eu não tinha contato, né? E aí eu lembro que eu compartilhei com algumas pessoas no ministério, que já faziam parte do ministério, né? E a Bebel, né, tinha ido numa palestra, assim que eu compartilhei, eu acho que alguns dias depois, ela foi numa palestra onde a Jô era intérprete. E aí ela pegou o contato da Jô e falou assim, olha, a gente queria trabalhar nisso na igreja e tal, e essa menina aqui, você precisa conversar com ela. E aí ela trouxe o contato da Jô para mim, eu entrei em contato com a Jô, a gente marcou uma reunião e eu compartilhei um pouco desse sonho, dessa visão, e foi um encontro de missão mesmo em Deus, porque a mesma paixão que eu estava tendo naquele momento eu encontrei na Jô, né, e o que ela já estava fazendo há 22 anos, né. E não conhecia a Jô direito, a gente foi se conhecendo ao longo desse projeto mesmo, né? E aí eu vi que a paixão dela é realmente gigantesca e foi alcançando meu coração, o coração da Val, de todas as alunas, ela transmite, né, essa missão, essa vocação e essa paixão. Isso começou por aí. Que bom. Pessoal, você percebe que Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele começa a conectar a gente. E Ele usa seus meios, né? Deus trabalha de diversas formas. Uma segunda coisa que me chama a atenção é o fato de que não basta a igreja fazer, a igreja precisa fazer o que precisa. Então tem muitas igrejas que têm atividades, programas, mas será que nós estamos avançando em direção àqueles que realmente precisam ouvir o Evangelho? A MTB, a Associação de Missões Transculturais do Brasil, lançou um vídeo alguns anos atrás no Congresso Brasileiro de Missões, onde ela fala que entre os segmentos socioculturais ou socioeconômicos, os surdos é um dos desafios da igreja. Então, como que nós precisamos nos envolver? Eu queria ouvir vocês a respeito da realidade desse desafio. Quantos surdos nós temos no Brasil? O que a igreja, de forma geral, tem feito? Qual é a situação deles? O que vocês podem me dizer nesse sentido? Bom, pastor, uma coisa, só complementando a fala do senhor sobre vocação e propósito, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E Deus me trouxe até aqui, né? E é uma coisa que eu quero validar muito e dizer o quanto eu honro a vida do Senhor. Que o Senhor, na medida que ouviu, a gente não precisou falar muita coisa, o Senhor já concordou na hora. Vamos rodar, isso aí tem que acontecer. Amém. Esse povo tem que ser alcançado, a palavra tem que chegar até eles. Então eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Senhor de coração, de coração. E como a Val havia dito, né, hoje, pelo IBGE, são 10 milhões de surdos no Brasil. E nós, ouvintes, pastor, qualquer ambiente que nós formos no Brasil, qualquer estado que eu for, qualquer lugar, eu escolho a igreja que eu quero ir.
Eu posso ir uma mais próxima à minha casa, eu posso me deslocar a qualquer distância, a qualquer tempo, em qualquer lugar. Eu sou recebida na minha língua. Tá lá, fácil, simples assim. Infelizmente, o surdo não tem a mesma possibilidade e oportunidade. Muitos surdos, nesse meu tempo de experiência, eu vi os desafios deles percorrerem quilômetros para chegar em uma igreja que tivesse acesso, com um intérprete que desse aquele suporte, que acessibilizasse o culto, missa, enfim, que ele pudesse ter, digamos assim, receber a palavra, assim como nós recebemos. Infelizmente, nos falta servir mão de obra. Então, quando Deus me chamou para essa missão, porque Deus havia me chamado, e eu falei, Senhor, mas como farei isso? Como ensinar essas pessoas, como trazer esses ouvintes para se profissionalizarem, para aprenderem, para trabalharem, interpretar a palavra, enfim, para os surdos. Porque até então eu trabalhava como intérprete na igreja, então essa era a minha atuação direta. E aí a Camila aparece. Eu falei, como assim, Senhor? Então Deus, Ele está nos mínimos detalhes. Uau. Ele chamou e Ele conduz no caminho. Então, os surdos têm essa necessidade, eles têm sede da palavra, como é uma surda a qual eu interpreto, que é a Renata, também professora da turma, né, meninas? Ela é surda e ela conheceu a Cristo aos 40 anos. Por que ela conheceu Jesus aos 40 anos? Porque ela não tinha acesso na igreja. Não tinha intérprete, então ela não sabia o que era aquela palavra, ela não sabia aquele amor, ela não conhecia aquele amor. Então, quando a palavra chegou através da língua de sinais, que é a língua dela, sua língua materna, toda a família foi. O esposo, a filha, hoje eles são batizados. Então, são muitos testemunhos, pastor, muitos testemunhos. E, inclusive, quem me trouxe para a igreja evangélica foi ela. Uau! É sempre um ouvinte, vai lá, convida, vem. Na verdade, não, ela me convidou. E aí houve aquele meu processo de conversão, o avivamento, que foi poderoso. Graças a Deus eu estou aqui nessa caminhada firme e forte de corpo, alma e espírito. Então esse desafio é muito grande, pastor, é muito grande. E graças a Deus as coisas estão caminhando. Ainda falta muito, mas o importante é que a gente está na ativa para isso acontecer. Legal o que a Jo falou, né? É que o maior desafio nosso, muitas vezes, é que o pastor precisa comprar muito essa ideia, né? Que senão as coisas não avançam, né? Sim. E eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre esse projeto aqui, né? O pastor apoiou 100% e tem apoiado até hoje. E a maior barreira, muitas vezes, porque a visão vem é do pastor, é pastoral. É o líder. É o líder. Então, se ele não apoia, se ele não aprova, então, assim, a dificuldade maior da gente entrar nas igrejas é os pastores entenderem isso, que a gente até fala isso, né, na MTB, eles falam muito isso, né, dos PNAs, né, dos pastores não alcançados. Né, eles entendem, mas ainda tem muita coisa que ainda tem essa dificuldade de compreensão. Eu lembro que quando a gente ouviu a história da Renata, né, a Renata, ela chamou a Jo para interpretar um culto, né? E isso, cara, eu falei, cara, que história diferente, né? Porque o comum é um ouvinte chamado um surdo, né? Nesse sentido. E o mais louco da história dela é que o tio dela, né? O tio dela era pastor. E ele, depois de ver todo esse movimento da igreja, né, que depois a Jo também começou esse mesmo projeto na igreja dela, né, ele entendeu a importância disso. Isso. E ele ansiava tanto, pastor, porque ele sempre sonhou em ter a sobrinha na igreja. E ele orou a Deus, porque ele não sabia o caminho, o que eu faço, como procede, para onde eu vou, não sei, mas eu quero a minha sobrinha na igreja. Aí um belo dia eu chego, começo a interpretar e ele está aí a resposta das minhas orações. Uau. E ela desceu as águas, a família inteira desceu as águas e está lá. E ele super feliz com a sobrinha na igreja, aceitando a Cristo. É algo poderoso, essa é uma missão de vida, pastor. Sim, eu me lembrei aqui, gente, que tem um versículo que diz, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe? Quando nós treinamos um missionário transcultural, o primeiro desafio dele no campo transcultural é aprender a língua. Sim. Então, o primeiro ano, o que nós pedimos para ele é aprenda a falar a língua do povo e se conecte com o povo. E eu imagino que com o desafio dos surdos é a mesma coisa. Eu me lembro que numa das falas com a Jo, nós perguntamos, eu acho que eu, a Camila ou a Val perguntamos, por que os surdos não vão às igrejas? E às vezes
e ela me deu uma resposta que eu não conhecia e me esclareceu muita coisa. Ela falou, olha, eles não vão porque não tem quem fale com eles. Então, se nós queremos alcançar os surdos, nós precisamos treinar pessoas que falem com os surdos, né? E é esse o movimento que nós temos feito aqui na igreja, nós já vamos falar mais sobre isso. Mas, Val, eu sei que você tem tido algumas experiências, conforme você vai aprendendo Libras, de estar em momentos no dia a dia de pessoas surdas. Como tem sido isso para você? É bem desafiador, realmente é uma barreira, né, para a igreja ter acesso ao surdo justamente pela comunicação, né? E é difícil, às vezes, até para a própria família do surdo, né? A gente tem vários testemunhos que a gente ouve, inclusive da Renata, né? Que a família, ela tem a dificuldade de aprender porque é uma nova língua, né? Igual o português, igual o espanhol. E é algo que nós precisamos nos adaptar porque é a língua mãe deles, né? A língua própria que eles têm. Então, a comunicação que eles têm é essa, é a Libras. E nós precisamos nos adaptar para conversar com eles. Então, para mim tem sido um desafio, mas eu tenho visto, assim, pessoas incríveis, eles não são, às vezes a sociedade taxa eles como coitados, às vezes até como deficientes mentais. Isso é algo muito errado. Ou falam que eles são mudos, né? Eles falam surdo-mudo, né? É uma expressão muito comum no Brasil. Mas, na verdade, eles falam, só que eles não ouviram, né? Então, eles emitem sons e infelizmente, tem muito preconceito em volta disso tudo. Mas tem sido uma honra, porque eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, muito capazes, inteligentes, que tenham acrescentado na minha vida muitas coisas. Que legal. Eu queria perguntar para vocês, o pessoal fala língua de sinais, outros falam Libras. Explica para a gente como é que é isso, tá bom? Porque parece algo simples, né? Mas sim, muita gente tem dúvida. Antes de começar aqui, eu perguntei para elas. Porque eu também queria ter a clareza disso. Então, o que é Libras? Língua de sinais é a mesma coisa, não é? E como que as pessoas aprendem isso? Como é que é o aprendizado? Bom, pastor, vocês querem responder? Manda ver aí, professor. Libras é uma sigla para Língua Brasileira de Sinais. Brasileira. Algumas pessoas acham que a língua de sinais, língua brasileira de sinais, ela é internacional, ou seja, qualquer país que eu for é a mesma língua. Não, assim como as línguas orais, espanhol, inglês, francês, cada país tem a sua. Língua francesa de sinais, língua americana de sinais, língua espanhola de sinais. Então, todo mundo com a sua língua. E a nossa língua brasileira de sinais. E Libras é uma língua. Então, de fato, e já reconhecido por lei, na Lei 10.436, que sancionou, o presidente decretou, sancionou que Libras, com sua cultura própria, sua identidade, sua história, então ela é uma língua com toda a sua estrutura específica. Então, ela antes era vista como uma linguagem, então após a lei, ela foi reconhecida como língua, já tem alguns anos, acho que 2002, se não me engano, que ela foi reconhecida como língua, enfim. E é isso, pastor, é uma sigla. Algumas pessoas chamam de linguagem erroneamente, às vezes, na verdade, por desconhecimento, mas ela é uma língua. Então, por exemplo, se uma pessoa, sendo surdo ou não, se mudar de país, o que ele aprendeu aqui, ele vai ter que reaprender lá. Como um brasileiro que fala português vai ter que ir para um país que fala inglês. Exatamente, ele vai ter que aprender a língua de lá. Olha só, eu imagino que muita gente não sabia disso. Não, engraçado, uma amiga minha mandou um vídeo do Instagram, 2 surdos da Coreia do Sul discutindo. Ela mandou para mim e falou, Jô, fiquei curiosa, eles estão numa briga tão grande, um fight, me explica o que eles estão falando. Eu falei, eu também quero saber, né? Porque é uma língua que eu desconheço, que é a língua coreana de sinais. Então as pessoas realmente têm, por desconhecimento mesmo, elas têm esse entendimento, mas na verdade não estão equivocadas. Olha só, eu queria tocar no assunto que é a família que convive com um membro, porque tem famílias que todos são surdos, e tem famílias que nem todos são surdos. E para vocês que têm acompanhado famílias assim, qual é o desafio? Tanto para o parente, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, como para o surdo, ou para a pessoa que é surda, como que eles se ajustam nisso? Como que é esse processo? Ok, só respondendo uma pergunta que o senhor tinha feito, eu me perdi, acabei esquecendo. Como aprender, né? Hoje nós temos escolas pelo Brasil, inclusive cursos superiores,
de letras libras, então você pode aprender esse idioma de forma em cursos técnicos, do básico ao avançado, no caso é a minha escola, no caso é a partir dela que eu ensino as meninas, e curso superior também na área de tradução e interpretação, para quem quer ser tradutor e intérprete de Libras, e para quem quer ser professor de Libras, então licenciatura, letras Libras, licenciatura. Então tem várias formas e instituições que ofertam esses cursos. E quanto à outra pergunta do senhor em relação a esses desafios, pela minha experiência, pela minha vivência, os melhores a responderem realmente, de fato, são os surdos, né, relacionado a isso, mas tudo que eu tenho testemunhado nesses 22 anos, para a família, a maioria, é um dado, a maioria dos surdos, eles nascem em famílias de ouvintes, ou seja, o pai ouve, a mãe ouve, e o filho nasce surdo ou adquire a surdez por por alguma patologia, enfim, ainda bebê, enfim. E essa família, ela fica perdida. O que fazer? Então, elas seguem orientações médicas. Então, o que o médico, na maioria das vezes, faz? Conduz para terapia com fonoaudiólogo, atendimento com o otorrinolaringologista, fazer todo esse acompanhamento clínico, mas não de língua. E aí é um processo muito doloroso, que a família tem a dificuldade de comunicação com essa criança. Essa criança tem uma fase da vida a qual eu até mostrei para as meninas um documentário de uma surda francesa que ela fala: eu sou surda e não sabia. Então, na infância, todo mundo o quê? Movimenta a boca, lábios. Ela olhava e não sabia o que estava acontecendo. Ela foi um processo extremamente doloroso e traumatizante para ela se constituir e perceber, enxergar a sua identidade como surda. Uau. Porque não tinha uma pessoa para explicar. Os pais estavam num processo de adaptação com aquilo. E também há os surdos que nascem, são muitos também, que nascem com os pais surdos. Aí eles já estão imergidos na língua. Então, desde o nascimento já tem aquele processo. Só que é um desafio para essa família também. Se já é difícil para o pai e para a mãe, num ambiente onde eles não têm acesso à comunicação, na saúde, não chega lá, não tem um médico que sabe comunicar, não tem um intérprete para acompanhar, na educação também, infelizmente, tem toda essa lacuna social, agora ele tem um filho para apresentar a essa sociedade. Então, de todos os lados, pastor, é desafiante. Muito, muito desafiante. Uau. Infelizmente. Tem algo que quero acrescentar? Tem algo que me impactou muito, né? Que é alguns métodos médicos que eles creem, infelizmente tem alguns profissionais que ainda acreditam nisso, que tem que aprender sinais atrapalha a criança a falar, a oralizar, né? Então, ensina outros métodos, às vezes até amarra as mãos, achando que a criança vai aprender a falar, né? E os sinais vão atrapalhar. Só que é algo que só prejudica, causa muita dor, né? E eu estava conversando com uma mãe de um filho, uma mãe que tem um filho surdo, e em pleno século XXI ela submeteu o filho dela a esse tratamento por mais de 2 anos, e aí depois que ela descobriu a língua de sinais, e aí foi libertador. Então, infelizmente, né, Jô? Tem muitos casos hoje. Muitos mesmo. Eu acho que a ignorância, né, gente, e o preconceito leva o ser humano a cometer muitos erros e, em alguns casos, até atrocidades. Por isso que nós, como igreja, precisamos conhecer, né, como é importante nós sentarmos de forma humilde e aprender com quem está fazendo. E no nosso caso aqui, nós temos a bênção de ter a Jô, e eu sei que a Igreja Metodista Central em Belo Horizonte, né, Val? Você tem falado com a pastora Eunice também, e a gente se cercar de gente que pode nos ajudar nisso. Aproveitando, eu quero falar o seguinte: para vocês, na experiência de vocês, onde as igrejas erram e onde as igrejas acertam nesse processo de inclusão? A gente viu algumas realidades, né? A gente pesquisando, a gente ainda está nesse processo de conhecimento, de entender mais isso, né? Mas teve algumas coisas que a gente já percebe, né? Uma delas é que em muitos lugares as pessoas, nas igrejas, né? Os intérpretes só vão faz a interpretação de um culto, por exemplo, e vão embora. Não tem uma interação com o surdo. E isso atrapalha também, porque ele não é inserido na igreja. Porque ser igreja é estar inserido na igreja. Comunidade. Não? Comunidade. É ter acesso a conversar com as pessoas. E muitas igrejas têm essa dificuldade de o intérprete não se envolver realmente na comunidade surda. Dele estar aquém dessa realidade.
Então, ele vai ali, presta um serviço, vamos dizer assim, né, um serviço nessa área, interpreta um louvores, interpreta uma palavra, mas depois não tem um contato direto com esse surdo, né? E esse surdo precisa de outras assistências também. Talvez um acompanhamento numa consulta, num banco, né? A gente teve um caso que a Jo contou para nós, que isso impactou muito, acho que a Jo depois também pode contar mais detalhes sobre isso, que muitos intérpretes às vezes não são totalmente capacitados para aquilo que está fazendo. Então, por mais a gente também não é, a gente está aprendendo, mas é estar nessa constante evolução, aprendizado. E em muitos lugares o aprendizado é muito limitado, assim, as pessoas estão muito despreparadas, né? Não se preparam bem para realmente entregar o melhor. A gente conversou com uma das surdas, ela falou isso, né? Ela é mais bocuda, ela fala assim, né? Quando não tá legal, ela fala. E tem surdo que não, ele aceita qualquer coisa, porque em muitos lugares ele não tem acesso a nada. Então, às vezes ele tem acesso a 1% e ele aceita aquele 1%, mas tem surdos que não. Já fala, não, pode sair daí, que você não está falando o que eu preciso, né? Não está entregando, né, a total informação do que eu preciso. Então, essas duas realidades, assim, para mim, me chamou muita atenção nesse processo, assim, de conhecer isso. Sim, pastor. Uma coisa que é importante, eu trago para as meninas desde o primeiro dia de aula, né? Estudar a língua, se capacitar. Porque todo intérprete de línguas orais, vamos supor, um intérprete de língua inglesa, ele não vai em um congresso de medicina se ele não está apto para fazer aquela interpretação, ele sequer é contratado. Por que língua de sinais tem que ser diferente? Sim. Então, infelizmente, muitas regiões do país, os profissionais eles não têm acesso a formações, a capacitação. Outros não buscam essa formação, essa capacitação, mesmo estando tão disponível. Infelizmente, nós temos essas duas realidades. E é o que eu apresento para as meninas. Assim como nós, ouvintes, merecemos a melhor entrega, o surdo até mais. E ele espera essa melhor entrega. Então, é uma coisa que eu bato na tecla. Vamos estudar, vamos empenhar, porque eles merecem receber o melhor. Como nós estamos recebendo o melhor e com qualidade. Legal. Muito importante, né, gente? Não apenas fazer, mas fazer com excelência. Sim. Alguém disse, né, que a excelência ela glorifica Deus e inspira pessoas. Sim. E eles precisam... A Jo tem uma história, né, do juizado lá, do juiz, o intérprete teve um equívoco ali e tal. Assim, pastor, eu trabalhei muitos anos no contexto jurídico. Então, eu interpretava processo de divórcio, interpretava no presídio para surdos condenados, surdos presos, infelizmente, por crimes, enfim. Então, eu fazia esse tipo de trabalho e eu me conectava com muitos profissionais. Então, a gente fazia muito essa troca. E um caso que me chocou muito, quando eu falo desse empenho e dedicação na língua, estudar, de fato, pensando que aquele ser humano é uma vida. Sim. E quando eu não estou apta para entregar algo que é de grande valia para ele, eu posso prejudicar esse ser humano para a vida toda. Eu não estou falando em ser perfeita, porque não somos. Mas saber se eu estou apta, eu posso. Se eu não estou, eu tenho a humildade de dizer, infelizmente, eu não posso te ajudar. Então, um caso que me chocou muito foi de uma mãe que perdeu a guarda do filho por um equívoco na interpretação do profissional. Que triste. Então, ela perdeu a guarda do filho para a tia. Então, o juiz olhou e falou assim, a partir de hoje, perguntou se ela estava de acordo. Então, a senhora está de acordo, porque a tia pediu a guarda, a senhora está de acordo de, a partir de hoje, o seu filho ficar... aguarda os cuidados com a tia. E o intérprete usou um sinal que significava literalmente cuidado. O que essa mãe entendeu no literal? Ela vai lá, dá uma assistência, cuida, depois eu volto e busco meu filho. E aí passou um tempo, ela na inocência, não ciente, foi até a casa e bateu na porta. Eu vim buscar meu filho. E a tia, não, você passou a guarda para mim. Eu nunca fiz isso. É meu filho. Sim, olha aqui o documento. A tia acionou a polícia chegou lá e essa mãe foi retirada. E aí ela entendeu que, por um equívoco de interpretação, ela perdeu a guarda do filho para sempre, porque ela jamais teria assinado um documento abrindo mão do próprio filho. Então, isso é um caso, mas assim, pastor, são vários casos de processos, surdos que entram com processo porque eles foram lesados de alguma forma, questão monetária. Por equívoco de interpretação, ele perde o processo, ele perde o dinheiro, ele perde tudo. Então, infelizmente, isso acontece e com mais frequência do que gostaríamos.
Por isso a importância realmente da De se capacitação, de estudar. A Val, inclusive, está na pós-graduação em Libras, né? A Val está bem empenhada. E as igrejas, uma das perguntas que eu tenho percebido em algumas igrejas é: nós devemos fazer uma igreja dentro da igreja, no sentido de criar atividade só para os surdos, ou outros não, nós devemos inserir eles no contexto geral, ou devemos trabalhar os dois? O que vocês dizem sobre isso? O contexto geral, pastor, ele é primordial porque a comunhão ela é essencial. Mas quando há um trabalho específico para essas pessoas, um culto, uma formação, um momento deles atrai fortemente esse público. Ele se sente acolhido, amado, respeitado em sua língua. Quando o culto ocorre em português, a cultura que está sendo abarcada e contemplada é do ouvinte. O senhor concorda? Sim. Porque é a maioria ali. Quando é algo que traz exclusivamente para o surdo, é a cultura, a sua língua, a sua essência que está sendo contemplada. Isso é muito poderoso. Pela minha experiência também, o que eu tenho visto nesses anos, tem tido grandes resultados. Que legal. Então eu entendo que as duas coisas são importantes. Isso. Ter um espaço só para eles, mas também inserir. Nós temos visto isso com os cubanos, né? Nós temos recebido, inclusive, daqui a pouco a Camila vai buscar mais uma família que tem chegado e para nós tem sido uma bênção. Em algum momento nós perguntamos assim, para um deles, né, para o pastor Carlos, perguntamos: vocês querem fazer atividades específicas? E ele falou: não, nós queremos estar envolvidos na vida da comunidade, da igreja. Então, isso é muito importante. Perdão, pastor, só uma coisa assim, importante. Infelizmente, na nossa sociedade, o surdo ele é tratado como um estrangeiro no próprio país. Uau. Quando as pessoas olham, eles falam assim: a pessoa é surda. Eu não falo, é um brasileiro. Então, ele é tratado como outro ser. Aqui, como se fosse um invasor. Alguns surdos já trazem isso pra gente. Já tem pesquisas relacionadas. Vocês chegam, se aproximam, é como se nós fôssemos de um outro planeta ou de um outro país e vocês estão nos acolhendo. Não. Nós somos desse país, somos brasileiros e queremos ser tratados como tal. Sim. Eu queria compartilhar com você que está nos assistindo. Nós temos uma visão que nós lançamos o ano passado, Camila. A nossa visão como igreja local é que em 5 anos a gente tenha pelo menos 50 intérpretes, 50 pessoas falando adequadamente a língua de sinais, porque essa condição vai nos ajudar a criar um ambiente para que os surdos, as pessoas que têm essa situação aqui em Uberlândia possam estar aqui. Então você que está nos assistindo, a gente quer que esse vídeo inspire você a se inscrever no curso de Libras, e não só se inscrever, mas traz sua família, as pessoas do seu ministério, da sua célula. Por quê? Porque se nós queremos alcançar os surdos para Jesus, nós temos que ter gente que fala a língua deles. Então, eu e você somos desafiados a nos engajar nisso. E já temos um grupo fazendo. Então, eu queria que vocês 3 falassem um pouquinho de como tem sido isso aqui na igreja, o que tem sido feito, em que estágio estamos e quais os desafios desse trabalho. Legal. Agora a gente está, a primeira turma, né, que iniciou aí em começo de 2024, né, se não me engano, é isso? Isso mesmo. No começo de 2024, nós estamos formando a primeira turma do básico do mundo, agora nesse domingo, né, nesse final de semana. E aí, por isso que a Jo está aqui, né, nós temos feito... isso, eu penso. Nós temos feito essas aulas online, né, tem sido uma bênção, e em alguns momentos, a cada 3 meses, nós temos tido esse encontro com ela aqui, presencial, tendo essa troca com a equipe, avançando, né, também nessa questão do conhecimento. E aí agora nós já iniciamos uma segunda turma, né? E vamos lançar outras turmas, né, ao longo do tempo aí para alcançar esse alvo, esse objetivo aí. E é isso, tem sido um desafio, né, aprender essa nova língua. Mas tem sido muito legal a experiência, né, porque não é só aprender a interpretar uma música, a Jo tem sido muito criteriosa nisso, né, ela tem nos ensinado a inserir realmente em todos esses contextos, né, trabalhar, entender, engajar, enfiar nisso, né, nesse público, nessa comunidade, fazer parte dessa comunidade. É mais do que isso, é mais do que só uma formação, é fazer parte disso, e tem sido uma experiência muito legal nesse sentido, para mim, né, muito pessoal, tem tido, nossa, coisas
fantásticas, né? Foi muito legal. Isso, como a Val falou, né, amanhã vai ser a entrega dos certificados, a conclusão dessa turma com muito louvor, galerinha muito empenhada. E quando eu venho, a gente vem para a prática, então é prática de interpretação do culto, dos louvores, é um estudo prévio, é toda uma preparação, pastor. Eu sou bastante metódica com isso, realmente para melhor Já entrega. pediu o sermão de amanhã antes? Tem que ter com antecedência para a gente se preparar, estudar. Nós estudamos a palavra, estruturamos a tradução da palavra. Já é difícil para nós no português, pensa com outra língua. Então a gente precisa empenhar bastante. E, inclusive, nós estamos com matrículas abertas, né, para a próxima turma. E é isso. Tá? E é legal que a igreja está tendo esse contato, né? Então, a gente começando esse trabalho, começou ano passado, eu vejo que a igreja está entendendo, né, o que é esse universo e estão tendo contato, tiveram contato com o surdo, já tiveram uma oportunidade, né, de surdo vir testemunhar, a Jo veio, interpretou. Então, assim, estamos iniciando um trabalho da maneira certa, né, nos capacitando para ter uma comunicação adequada com eles, e eu vejo que Deus vai fazer grandes coisas ainda. Amém. Tem uma frase que eu aprendi que diz assim, ó: sonhe grande, comece pequeno e pise fundo. E é isso que a gente quer, sonhar grande, começamos pequeno e pisamos fundo e cremos que Deus vai fazer algo extraordinário. Nós estamos partindo para o final, vocês querem deixar uma última palavra, fazer algum tipo de comentário, uma pergunta? Eu acho que o que eu mais vou destacar desse período assim, de aprendizado, né, que a gente tem caminhado, e até comentei isso hoje, né, na aula, né, que talvez a gente fica assim, nossa, não vou aprender uma outra língua, vai ser difícil, é desafiador, como é que eu vou lá? De ter várias situações nossas mesmo, de nos desafiar e ir lá conversar com um surdo, mesmo a gente sabendo muito pouco, conversar muito pouco, né? E esse desconforto, a gente precisa se acostumar com esse desconforto, porque existe um público que precisa ser alcançado por Jesus. Então, esse desconforto de ter que acordar no sábado de manhã para ter aulas, que a gente tem... ter o desconforto de ficar até mais tarde para tirar uma canção para a gente cantar e interpretar no dia seguinte. Então, esse desconforto e se desafiar a esse novo, a esse mundo diferente, eu acho que é um desafio para todos nós, né? E inspirar as pessoas mesmo. Eu creio que vai mexer com muita coisa nossa, né? Porque além não é só fazer o sinal, né? Você tem que se expressar. Então, você se olhar cara a cara no espelho, ver que você está fazendo uma expressão diferente que não condiz com aquele sinal que você está fazendo, a gente vai se descobrindo, né, nessa caminhada. Então, eu creio que para mim tem sido um aprendizado pessoal, não somente um entendimento de uma nova língua, né, mas esse crescimento pessoal, de me conhecer mesmo nisso, e tem sido maravilhoso. E é se acostumar com esse desconforto mesmo. É desconfortável, você não está na sua língua materna. Então, mas encarar isso como eu estou participando daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, acho que é isso. Legal, vocês. Eu também desafio você que está me ouvindo, porque não é fácil, realmente não é fácil, porque a nossa língua mãe, materna, é o português, mas é de se desafiar. E a Jo falou uma coisa que a necessidade grita, né? Então, eles estão gritando. Então, é algo que nós temos a palavra falando dos não alcançados através do Evangelho, né? Nós temos a palavra, mas precisamos saber comunicar, né? Como comunicar, como passar essa mensagem. Então, é através da Libras, né? Da língua de sinais. E tem muitas presentes em volta disso. A gente vê uma realidade, o desafio deles, né? É muito grande em se adaptar num país que é deles, né? Então, tem sido uma honra fazer parte disso. É muito bom ver como eles pensam de uma maneira diferente, né? Eles têm uma maneira de pensar muito única, muito particular. E estar envolvido com eles é muito especial. Jo. E o interessante, pastor, em relação às turmas, né? O meu trabalho, um curso convencional, ele está buscando muito formar apenas intérpretes, mas igual a Camila falou, o intérprete vai lá, depois vai embora. E aquela interação, e a comunhão, né? Finaliza, a gente faz um lanche e está lá o surdo, não interage, não comunica. Então, por exemplo, tem uma igreja em Goiânia que eu formo também, tanto profissionais
quanto as pessoas da comunidade, os membros da igreja, para se comunicar com os surdos, para aquele ambiente se tornar um ambiente que a gente chama de ambiente bilíngue. Por exemplo, tem uma tiazinha que é uma senhora que ela trabalha na secretaria, ela falou, eu não quero ter que precisar de intérprete toda vez que eles vêm aqui, eu quero atender eles. Então ela está lá no curso para ser intérprete? Não, ela está lá para se comunicar com os irmãos da igreja. E isso é muito poderoso. Então às vezes as pessoas ficam meio com o pé atrás, mas eu não quero ser intérprete, você não precisa. Você precisa apenas saber se comunicar com os irmãos que estão na mesma igreja que você. Simples assim. Que lindo. Pessoal, eu acho que essa última fala é muito importante para nós. Quando nós falamos de 50 pessoas, em 5 anos, eu creio que vai ser mais, Amém. não é apenas para interpretar, mas é para conviver, para cuidar, para ser igreja, para ser família. Né? E nós cremos que Deus, se existem surdos e Deus colocou a igreja aqui, nós, como povo de Deus, temos que ser resposta para essas pessoas. Quero muito agradecer vocês por esse tempo, parabenizar pelo trabalho e muito em breve a gente vai voltar aqui com elas nesse assunto, contando outras histórias, testemunhos e muita coisa boa. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.